Olá, boa tarde a todos e todas. Vamos iniciar a coletiva de imprensa sobre os resultados da Petrobras no segundo trimestre de 2024. Estão presentes nessa coletiva a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, Clarice Coppetti, diretora de Assuntos Corporativos, Cláudio Schlosser, diretor de Logística, Comercialização e Mercados, Fernando Melgarejo, diretor financeiro e de Relacionamento com Investidores, Mário Spinelli, diretor de Governança e Conformidade, Maurício Tomasquim, diretor de Transição Energética e Sustentabilidade, Renata Baruzzi, diretora de Engenharia, Tecnologia e Inovação, William França, diretor de Processos Industriais e Produtos, o gerente executivo Wagner Victor representa a nossa diretora de Exploração e Produção. Como todos já tiveram acesso ao relatório dos resultados divulgados ontem e puderam também acompanhar o webcast com investidores nesta manhã, não será feita apresentação. Iniciaremos a coletiva com uma breve saudação da nossa presidente Magda e, em seguida, seguiremos para a leitura das perguntas publicadas no chat. Presidente. Boa tarde a todos. Eu agradeço a todos e todas a atenção que vocês dão à Petrobras e à nossa divulgação do resultado do segundo trimestre de 2024. Quero dizer para vocês que a gente valoriza o trabalho da imprensa. É importante que a sociedade conheça nossos planos, nossas realizações, e isso faz parte do nosso compromisso com a transparência. Ao longo do dia de hoje, nós tivemos a oportunidade de explicitar os números apresentados ontem e o que eles nos dizem sobre a nossa companhia e sobre o nosso futuro. Os resultados do último trimestre foram extremamente sólidos e dentro do esperado, absolutamente dentro do esperado. Os eventos não recorrentes que afetaram o nosso lucro eram de conhecimento do mercado, de pleno conhecimento do mercado, há tempos até. Senhoras e senhores, caso não fossem considerados esses fatores, nós estaríamos apresentando resultado positivo, em linha com o observado no trimestre passado. Nesse contexto, eu vou convidar vocês para observar o nosso desempenho a partir de 3 indicadores. Manutenção da sólida geração de caixa, que demonstra a nossa capacidade de gerar valor a partir das nossas operações, que absolutamente não são pequenas. Endividamento no menor patamar desde o terceiro trimestre de 2008 e aumento de 11,1% dos investimentos em relação ao trimestre passado. O acordo tributário com o Ministério da Fazenda foi muito bem aceito pelo mercado quando ele foi divulgado. Ele foi entendido como um ganha-ganha. Ganhou a Petrobras, ganhou a União. Também era de pleno conhecimento do mercado o acordo salarial 23-25 e a desvalorização cambial ocorrida no segundo trimestre desse ano. Dito isso, eu quero garantir para vocês que o nosso foco foi e continuará sendo exploração e produção de petróleo e gás. E que enquanto a gente vai rumo ao net zero, nós vamos buscar também mais fontes de energia limpa. Nosso foco, portanto, é exploração e produção com um olho no net zero e na diversificação de fontes em prol de mais energia limpa. Vamos priorizar a reposição das nossas reservas, vamos continuar investindo no aumento da oferta de gás ao mercado e no incremento da capacidade de produção das nossas refinarias. Investiremos em fertilizantes e na petroquímica como forma de ampliar o nosso mercado de gás e aproveitar as sinergias com o nosso parque de refino. Nossa meta é garantir uma empresa longeva, não tenham dúvida disso. Queremos uma empresa longeva e tão importante para a sociedade brasileira em 2050, em 2060, quanto ela é hoje. E para isso a gente precisa continuar crescendo. Vamos nos empenhar por esse crescimento, vocês podem ter certeza disso. A sociedade, a gente garante que nós vamos continuar a dar boas notícias e nós já vamos adiantando que anunciaremos hoje
o início da operação do gasoduto Rota 3, uma entrega extremamente relevante para o estado do Rio de Janeiro e para o aumento da disponibilidade de gás natural em todo o território brasileiro. Temos muitos projetos em ritmo acelerados, projetos que nos permitirão cumprir nosso relevante papel na economia nacional, projetos que trarão retornos importantes para a sociedade e para todos os nossos acionistas. Projetos para os quais eu conto com a ajuda de vocês para divulgar. Conto com a imprensa para divulgar nossos feitos e, dito isso, nós estamos disponíveis para responder as perguntas de todos vocês. Vamos passar as perguntas, Paula. Obrigada, presidente. A primeira pergunta para o diretor Schlosser é do Fábio Couto, do Valor Econômico. O prejuízo do segundo trimestre de 2024 não poderia ser menor caso a Petrobras tivesse reajustado o preço dos combustíveis nas refinarias mais cedo? E mesmo no caso do diesel, não caberia mesmo um aumento? Primeiramente, boa tarde a todos. Agradecer a presença de vocês aqui para poder fazer esses esclarecimentos. Obrigado pela pergunta. Passar um pouco do histórico, né? A Petrobras, ela no passado já adotou a política em que você repassava imediatamente os preços e as variações das cotações internacionais e a taxa de câmbio, chegando a fazer até reajustes diários, e para cima, para baixo, passando então toda essa volatilidade para os preços internos. E com a estratégia comercial que foi lançada em maio do ano passado, que fez então um ano de aniversário da estratégia, em maio de 23, ele é completamente diferente. Nós passamos a considerar em todos as nossas análises e avaliações as melhores condições de precificação dadas, considerando a produção nacional, considerando a nossa produção de refino, considerando então todos os dutos, navios, enfim, para sermos competitivos, né, e sermos a melhor alternativa de suprimentos para os nossos clientes. E, adicionalmente, um elemento extremamente importante da nossa estratégia comercial é justamente não transferir para o mercado interno essas variações que a gente chama de volatilidade. Então, vocês acompanham e sabem muito bem, né, a cada notícia que surge no mercado, você vê o petróleo disparar, você vê os derivados alterarem de cotação, em algum momento aumenta, em algum momento despenca, e nós avaliamos isso no cenário dos fundamentos principais do mercado. E, ainda assim, após um período bastante longo de estabilidade, nós, em 9 de julho, nós fizemos uma alteração, reajustamos os nossos preços do diesel, da gasolina e do GLP para as distribuidoras. No caso do diesel, nós temos um cenário bastante diferente. A gente tem que lembrar que a gente tem um cenário de concorrência do produto russo, que hoje ele chega até a bacia do Atlântico, com preços bastante descontados frente às outras origens, como é o caso do Golfo. E isso não pode ser ignorado. Então, para concluir, nós estamos dentro dos parâmetros da execução da nossa estratégia comercial e seguimos acompanhando, então, os fundamentos do mercado. Eu queria acrescentar uma palavrinha aqui à fala do Schlosser, né? Nós estamos fazendo isso tudo muito atentos à tendência dos preços internacionais, como o diretor Schlosser falou, atentos aos nossos competidores, mas quando a gente observa os últimos meses da venda de combustíveis, a gente vê até uma ligeira perda de market share. É sutil, mas ela existe. E é isso que mostra que nós estamos absolutamente certos na nossa estratégia de preços. Né? Aumentar o preço agora seria abrir mão de market share, o que dá longe da nossa intenção. Outro ponto para acrescentar aqui, Fernando Melgarejo falando, boa tarde a todos.
é que o nosso resultado operacional ele veio absolutamente em linha, né, com o que a gente teve no primeiro TRI. Então, operacionalmente falando, os resultados são muito, muito próximos. O que a gente teve são um resultado ou eventos extraordinários que dentro do lucro líquido trouxe para baixo, trouxe um leve prejuízo, né, mas levando em conta que a gente tem um resultado acumulado no semestre positivo e capaz de pagar dividendos no patamar que a gente vai pagar nesse momento. A pergunta seguinte é para a diretora Renata, da Karine Leal, também do Valor Econômico. Diretora Renata mencionou que o principal fator que impediu a execução do CAPEX foi, abre aspas, o descasamento entre o pagamento financeiro e marcos físicos em alguns projetos, fecha aspas. Pode traduzir o que isso significa? O que são marcos físicos? Oi, Karine, obrigada pela pergunta. Antigamente a gente pagava assim, fiz 10% da obra, pago 10% do valor, né? O que a gente faz hoje? Não basta ter o avanço físico da obra, tem que ter concluído algum marco que a gente tenha combinado no contrato. Por que a gente faz isso? Para que a gente garanta que a gente tenha um produto acabado. Muitas vezes a gente tinha muitas pendências, né? Então agora a gente tem certeza que a gente está pagando por algo que está acabado. Então, se eles não concluírem esses marcos, a gente não consegue pagar, porque é o que está escrito no contrato. Então, acaba tendo esse certo descasamento. Obrigada, Renata. Agora para o diretor Tomasquim, da Marta Nogueira, da Reuters. Ela faz uma série de perguntas sobre participação da Petrobras no próximo leilão de reserva de capacidade. A Petrobras quer recontratar quais usinas e com quais capacidades? Qual usina nova que poderá construir, onde será e com qual capacidade? Além disso, quando a Petrobras acredita ser necessária a realização desse leilão? Qual a expectativa? Acredita que a inclusão de diferentes fontes, além de térmica, como hídrica, bateria, óleo, traz benefícios? Boa tarde, Marta. Obrigado pela pergunta. Então, Marta, a gente tem hoje 9 térmicas que estão descontratadas, totalizando 3.000 megawatts. Então, essas térmicas, elas são candidatas perfeitas para entrar no leilão, né? Que parte do investimento, inclusive, já foi feito, mas a gente precisa agora remunerar lá a despesa operacional. Além disso, a gente está trabalhando bem forte para colocar uma térmica nova, que é de 400 megawatts, que é no GasUB, né? As térmicas existentes são aeroderivativas ou ciclo aberto, e a do GasUB também, justamente para poder ter o ramp-up rápido e atender a demanda de potência, né? Só para ter uma ideia do papel das térmicas da Petrobras para a segurança, né? A gente, nos últimos dias, a gente começa o dia gerando 500 megawatts com as nossas térmicas, e aí o ONS pede para a gente aumentar a carga, a geração a partir de 14 horas, e a gente chega a 3.000 megawatts. Então, isso é fundamental para a segurança do sistema. Os estudos da EPE e do governo indicam que essas térmicas são necessárias a partir de 27, 28. Então, a gente está entendendo que o leilão tem que ser organizado assim que possível para dar tempo de entrar aí nesse período. Bem, Wagner Victor, complementando esse assunto do diretor Tomasquim, na realidade, a nova termoelétrica está prevista no nosso plano de negócios e, como o diretor Tomasquim tem falado de maneira bastante clara, nós já vamos atender possivelmente as condições, apesar do cronograma do novo leilão a ser apresentado pelo MME não ter surgido ainda, certamente nós já vamos atender para a nova termoelétrica essas condições do leilão. Normalmente se exige para uma condição de leilão
você ter a licença prévia. Nós já temos audiência pública prevista para dia 14, na semana que vem, a audiência pública. Acreditamos que não vai ter problema. Do ponto de vista da emissão, a bacia aérea comporta naquela região. Já temos um novo BID colocado pela diretora Renata do sistema de ciclo aberto, que é uma partida no ramp-up mais rápido, como tudo indica a EPE e o Ministério que vai exigir, e já temos uma capacidade de linha de transmissão para absorver essa energia na região ali de Itaboraí, o que faz com que a gente tenha condições de efetivamente, junto com a chegada do gás da Rota 3, entrar de maneira competitiva. Acho que é um projeto muito bom e bastante motivador para quem gosta da área de energia, além da retomada dos projetos aí que o diretor Masquim colocou, das termoelétricas que foram contratadas em PPT para 2001. Obrigada, diretores. Mariana Durão, da Bloomberg, pergunta para o diretor Fernando. Na conferência com analistas, foi dito que o pagamento de dividendos extraordinários não está descartado, a depender do planejamento estratégico, caixa e perspectiva de geração futura de caixa. Daí ela diz, pelo que entendia, isso se refere a dividendos extras referentes a 24. A distribuição dos 15,5 bi de reais que seguem na reserva está descartada? Ela também será avaliada em novembro? A ideia é anunciar eventual pagamento desses extraordinários de 2024 e 2023, se for o caso, junto com o Plano Estratégico 25-29? Mariana, obrigado pela pergunta. Esse é um tema que vem sido bastante debatido e é importante para a gente poder esclarecer, né? Como você bem falou, a distribuição de extraordinário depende da nossa capacidade de financiabilidade dos nossos projetos, numa visão de curto, médio e longo prazo, depende do nível de caixa que a gente tem inicialmente, depende do planejamento estratégico que a gente vai aprovar e quanto a gente quer ter ou tem capacidade de ter investimentos, né? Essa remuneração de reserva de capital, de remuneração do capital, ele é um instrumento de pagamento e não é um drive de decisão. E a nossa avaliação vai se dar quando a gente tiver mais claro como será a necessidade da financiabilidade dos nossos projetos entre 25 e 29, né? E então não está descartada a possibilidade da gente fazer pagamento de dividendo extraordinário ainda este ano, né? O quanto antes a gente tiver uma visão mais clara, tiver uma exatidão maior dos nossos fluxos de caixa futuro, tanto a geração futura, gastos e o caixa operacional que a gente tiver nesse período, o quanto antes a gente vai fazer as análises e propor, se for o caso, né, distribuição de dividendos extraordinários. Agora, Davi Souza, do Petro Notícias, pergunta para a diretora Renata. Poderia atualizar o andamento dos trabalhos para o início de operação do Polo Gás Lube? Gostaria também de mais detalhes sobre o início de operação do Rota 3. Obrigada aí pela pergunta. Os trabalhos estão indo muito bem, a gente deve concluir a completação mecânica ainda no mês de agosto. Já recebemos a licença ambiental essa semana do SECA. Recebemos ontem a notícia de que a ANP autorizou a pressurização reversa, que é um passo importante para que a gente possa dar partida na planta. Então, no terceiro trimestre ainda, a gente vai dar partida nessa planta e começar a trazer gás através da Rota 3. Denise Luna, da Agência Estado, para o Victor. O diretor substituto de AIP, Wagner Victor, disse que o campo de Búzios ruma para produzir 1 milhão de barris de petróleo por dia. Gostaria de saber como isso será obtido e em quanto tempo. Denise Luna, que bom falar com você mesmo aí, não lhe vendo. Minha dileta aluna da Fundação Getúlio Vargas do passado. Gosto muito de você. Essa pergunta é muito boa, porque, na realidade, Búzios, para aqueles que gostam de petróleo, é um campo desafiador. Nós conseguimos a anuência do IBAMA recentemente para fazer ampliação do Almirante Barroso em cerca de 20 mil barris. Já estamos no processo de ramp-up. O Búzios hoje, nesse momento, está com 648 mil barris produzindo, dados do COI, mas porque nós estamos com a parada programada da P74. Portanto, com essa parada
da P74, que retornamos a princípio dia 14 de agosto, e com esse ramp-up previsto em Almirante Barroso, em Búzios, muito em breve nós estamos atingindo 800 mil barris. A chegada de 1 milhão de barris, eu acho que é uma meta, todos nós que somos da Petrobras trabalhamos com milestone, lembramos do 1 milhão de barris da Bacia de Campos, depois da Bacia de Santos, o próprio 1 milhão de barris da Petrobras. E não há a mínima dúvida que, como nós estamos agora com a vinda do Almirante Tamandaré, apesar de no planejamento estratégico estar colocado para 2026, 2027, 1 milhão de barris, nós vamos estar atingindo em barris de óleos equivalentes no terceiro trimestre de 2025, 1 milhão de barris, mas a nossa meta em 1 milhão de barris de óleo é algo que a gente vai colocar como meta na chegada do Almirante Tamandaré. É uma planta de 225 mil barris, a maior planta de produção de petróleo no Brasil. Então, logo na chegada, a gente vai aqui criar um grande grupo, um grande movimento dentro da Petrobras, aqui dentro da área de AIP, no sentido da busca de atingir 1 milhão de barris em Búzios. Para a gente é muito importante. Além de 1 milhão de barris, nós temos um conjunto de plataformas hoje em construção, P78, que está na Citrium, P79, colocada hoje com a Saipem, a P80, a P82 e a P83, então são 5 outras plataformas em construção que vão agregar muito mais óleo no futuro. Então é uma frente muito importante, é um conjunto de obras bastante relevante que nós temos no exterior, e isso vai somar não só esse movimento no curto prazo, onde a própria presidente Magda está efetivamente trabalhando no sentido que a gente venha antecipar a produção do Almirante Tamandaré, se possível ainda esse ano, mas juntando isso um horizonte bastante positivo para Búzios, e é a nossa expectativa fazer uma união e um grande movimento. A empresa sempre trabalhou isso com busca de grandes marcas para atingir 1 milhão de barris de Búzios. Queria acrescentar aqui, chamando a atenção de vocês, que nós tivemos o Campo de Tupi tocando 1 milhão de barris e declinando, né? E nós sempre dissemos, olha, esse campo é magnânimo, é o maior campo do Brasil, etc., né? E esse campo está sendo superado pelo Campo de Búzios. Como o Wagner disse, gostamos desses milestones, nós vamos chegar a 1 milhão de barris, conforme o Wagner disse, mas não se espantem, nós vamos superar 1 milhão de barris e esse campo vai ficar na história. Esse campo é disparado o melhor campo do Brasil. Tá? Então, como ele falou, nós temos aí mais 5 plataformas contratadas chegando e vamos contratar mais para Búzios. Né? Então, aguardem Búzios, porque Búzios será uma marca importante da produção do Brasil. Denise, na sua pergunta, você pode ter certeza que todos nós, e por orientação da presidente e da diretora Silvia, que eu estou substituindo nesse momento, estamos bastante motivados no sentido de buscar essa meta de 1 milhão de barris, e, se possível, com toda a segurança, com toda a transparência, até antecipá-la em relação aos marcos que nós temos colocados no nosso plano de negócio. Eu acho que isso, especificamente, o petroleiro tem muito essa marca de buscar efetivamente os seus milestones, e isso nos motiva muito. Sobre ainda esse mesmo tema de produção, a Mariana Durão, da Bloomberg, tem também uma pergunta que ela direciona para a presidente Magda. A Petrobras estima que a produção de óleo e gás ficará dentro da meta de 2024, ao mesmo tempo em que tenta antecipar a entrada em operação de alguns FPSOs. Há alguma perspectiva de revisão da meta de produção de 2025? Boa pergunta, Mariana. Boa tarde. Obrigada pelo interesse. Imagina que antecipar a produção é sempre bom, né? Qual é a possibilidade? É aumentar a produção, fazer a produção chegar antes do tempo. Então, por enquanto, nós não vamos revisar a de 2025, não. Nós vamos aguardar o planejamento estratégico 25 e 29, e aí, a partir dele, vamos divulgar nossas expectativas de uma forma mais bem calibrada. Fábio Palmigiani, do Upstream, para a diretora Renata. Além da licitação do FPSO de Marlim Sul, Marlim Leste, a Petrobras pretende lançar ainda esse ano novas licitações para os FPSOs de Albacora e Sergipe Alagoas? Qual será o modelo de contratação para cada uma dessas licitações e serão todas próprias?
Fábio, a gente vai lançar essas licitações até o final do ano. A gente tem um grupo dentro da Petrobras avaliando qual que é a melhor estratégia de contratação que traga um melhor resultado econômico para a companhia. Essa estratégia, a gente olha como é que está o mercado, se ele tem condição de receber essas licitações e em que modelo, se vai ser uma fretada, se vai ser a BOT, que é uma própria, né? Não sei se todos sabem o que é uma BOT, mas é uma modalidade em que a gente constrói a plataforma e é operada pelo contratante por um determinado tempo. Aí a gente está definindo se é 5, 6, 7 anos. E aí depois passa para a nossa operação, a gente passa a operar. Então é uma plataforma própria, esse modelo BOT. Ou então a própria, que a gente chama de raiz, né? Que é o seguinte, a gente constrói e a gente já começa a operar desde o primeiro dia. Então, esse grupo está avaliando e aí considera questões de mercado, que vai desde financiabilidade do mercado fornecedor e questões internas nossas, que passa por alavancagem da Petrobras, passa por questões internas de capacidade de fazer o detalhamento, ou se a gente vai contratar com uma GTD, que é uma especificação bem básica, sem entrar muito no detalhe. Então, isso aí está sendo definido e até o final do ano a gente vai para a rua com essas licitações. A próxima pergunta é da Juliana Rocha, da agência Red, direcionada para a presidente Magda. Gostaria de saber se tem uma previsão de quando a Petrobras vai fazer uma proposta pela RLAM. Juliana, eu estava esperando essa pergunta, Juliana. Estava esperando essa pergunta porque tem muito barulho no mercado sobre a RLAM, né? Então, o que acontece aqui, o que eu encontrei aqui foi uma proposta, uma carta, né, da Acelen sugerindo à Petrobras a compra da RLAM, né? É óbvio que, como qualquer proposta, né, a gente avalia. A gente tem aqui centenas de propostas submetidas à Petrobras que estão sendo analisadas, negócios de todos os tipos, de todas as cores. E nós temos, então, a obrigação de avaliar e, em caso de se julgar o negócio minimamente interessante, a gente faz due diligence, a gente avalia o negócio, reforça a nossa visão sobre os econômicos, até para saber se isso é vantajoso ou não para a empresa. Nesse momento, eu não tenho sequer isso, né? Então, o que eu posso dizer para vocês é que a RLAM não é minha prioridade. A RLAM é um negócio proposto para a Petrobras como outro qualquer, tá? E assim que a gente tiver uma avaliação melhor, nós vamos poder responder essa pergunta. Por enquanto, eu brinco com o grupo que eu estou aceitando doação. Obrigada, presidente. Agora, Fábio Couto, do Valor Econômico, para o diretor Fernando. O dólar no terceiro TRI de 24 ainda está mais elevado. Nessa linha, em tese, pode-se esperar mais impactos no balanço da Petrobras? Obrigado, Fábio. Só para esclarecer que a variação do dólar que a gente tem, ela não tem efeito sobre o fluxo de caixa operacional, sobre o fluxo de caixa líquido e nem sobre o EBITDA. Então, todo o impacto do dólar, variação para cima e para baixo, tem impacto no nosso resultado. Não é o que a gente espera para o próximo semestre, tá? Por quê? A gente fechou com um dólar de 5,56, fechamento em 30 de junho, né, de 2024, e hoje o dólar está em 5,51, último minuto que eu olhei ele agora aqui. Então, se tiver efeitos, na nossa visão, são marginais no resultado, sem impactar qualquer questão operacional. Agora, Rodrigo Viga, da Reuters e Jovem Pan, para a presidente Magda. Magda, dá para dizer que esse prejuízo é pontual e que os lucros voltarão nos próximos trimestres? Bom ouvir sua pergunta, Rodrigo. Também estava esperando por ela, né? Claro que sim, Rodrigo. Claro que sim. Como foi amplamente divulgado aqui, nós batemos muito nessa tecla, né? Nós tivemos, nesse segundo trimestre, eventos não recorrentes, eventos
não recorrentes absolutamente conhecidos do mercado, né? Você não pode dizer que um acordo salarial 23, 25 é desconhecido do mercado, como também você não pode dizer que a transação com o Ministério da Fazenda era desconhecida, ela foi altamente divulgada e até elogiada pelo mercado, né? As ações subiram quando a gente divulgou essa ação, né? Também não podemos dizer que a variação cambial era novidade, todo mundo acompanhou, todo mundo sabe. Agora, a gente não vai ter outra transação, pelo menos não visível num cenário, nos próximos tempos. Também não vamos ter outro acordo salarial, né? Nós temos um acordo 23, 25, então até 25 nem acordo salarial tem. Então, o que nós temos que fazer agora, Rodrigo, é trabalhar muito, botar muito óleo no tanque, produzir muito gás, refinar muito e vender muito, né? Porque essa é a nossa obrigação, é para isso que nós estamos aqui, né? E para dar muito lucro para os nossos acionistas, e eu gosto de dizer sempre para os nossos acionistas governamentais e privados. E tanto os governamentais quanto os privados podem ter certeza que podem contar conosco. Ainda o Rodrigo Viga pergunta para o Wagner Victor. Wagner, você confirma que Búzios pode ter uma 12ª plataforma? Rodrigo. Bem, Rodrigo, na realidade, essa pergunta também é muito motivadora, né? Eu sou muito da área de engenharia, a gente não perde o cacuete da área de engenharia, aquele jeitão de buscar sempre vislumbrar novos investimentos. E nós temos tido, a presidente Magda, uma pessoa bastante motivadora no sentido de fazer com que a gente promova os estudos, acelere os estudos dentro de todos os princípios de análise dos padrões da empresa e de governança, junto com a diretora Silvia. Búzios, nós aprovamos, a Petrobras funciona em regime de aprovação em portais, em portões, onde nós seguimos passo a passo. Há cerca de uma semana atrás, nós aprovamos, eu aprovei como gerente executivo interino de Búzios, o portal, a fase 1, de Búzios. Aprovar a fase 1 de Búzios 12 não quer dizer que vai executar a plataforma, mas faz com que a gente possa caminhar para uma segunda fase e fazer o que nós no passado, os engenheiros do passado, chamavam do EVTE, e trazer todos os dados, envolver todas as equipes, especialmente as equipes da diretora Renata. É algo desafiador, é algo que nós vamos colocar nossas equipes para trabalhar. Temos uma primeira projeção de buscar fazer essa análise da fase 2 em até 6 meses, é um prazo bastante desafiador, e avaliando as diversas alternativas, não só das formas de contratar, das modalidades de contratação, mas também alternativas quanto fazer a execução da exportação de gás, fazer, quem sabe, a análise da viabilidade do tratamento de gás, visando a maior exportação de gás pelo conjunto de plataformas de Búzios. Então, é algo que desafiador, e já vencemos a fase 1. Agora, até podermos afirmar que a fase 2 será vencida e derivará para uma nova plataforma, ainda é cedo, e, logicamente, quando avançarmos, estaremos, através dos princípios, dos segmentos de informação que nós utilizamos no mercado, anunciaremos da maneira efetiva. Mas eu, particularmente, estou muito motivado quando eu vi a primeira fase de fase 1 de Búzios 12, para aquele que é engenheiro e pensa no futuro da empresa, pensa na resiliência da empresa, no desenvolvimento, especialmente do campo de Búzios, como a presidente colocou, a gente sempre ter uma alternativa a estudar é muito positivo. Temos 2 perguntas sobre dividendos, eu vou direcionar para o diretor Fernando as 2 de uma vez. A primeira é do Rodrigo Viga. A Fazenda contava com 22 bilhões de dividendos extras para fechar as contas de 24. Com o uso de parte para os ordinários, a expectativa do governo pode ser frustrada? E a pergunta seguinte é da Marta Nogueira, da Reuters, na mesma linha. Apenas para confirmar, a Petrobras ainda pode pagar dividendos extraordinários referentes a 2023? A decisão de pagamento de dividendo depende do que a gente já falou, da capacidade de
de geração de fluxos de caixa futuros, vis-à-vis nossa capacidade de financiabilidade dos nossos investimentos. Então, isso a gente vai ter uma visão mais clara por ocasião do planejamento estratégico, e havendo possibilidade de distribuição, a gente vai distribuir. Essa é a lógica que a gente tem. Eu entendo que não ter um caixa superior ao necessário traz ineficiência. Então, todo caixa que a gente entender que não é necessário para a companhia vai ser distribuído via dividendos extraordinários, né? E a outra pergunta, se o lucro de 23 vai ser distribuído, né? O que a gente tem é que a reserva de remuneração de capital, ela não importa qual é a data que vem a origem dos recursos que lá estão. Eu posso pagar dividendos extraordinários com o lucro de 2024. Posso usar parte de 2023, se eu tiver mais lucro em 2024, posso utilizar ele, mas tudo vai depender da nossa geração de caixa. Obrigada, Fernando. A pergunta do Nicola Pamplona, da Folha de São Paulo, vou direcionar para os diretores Wagner Victor e Renata. Algumas dúvidas sobre o gasoduto Rota 3. Começa a operar com que capacidade? Quando atinge capacidade máxima? Vai reduzir injeção de gás em poços? E, se sim, há impacto na produção de petróleo? Vou começar falando da capacidade, né? A capacidade do gasoduto é de 18 milhões de metros cúbicos de gás. E quando ele chega em terra, ele tem que ser tratado por uma unidade de tratamento de gás, que são 2 trens, um trem de 10.500 e outro de 10.500. O primeiro a entrar o primeiro trem entra, um mês depois o segundo trem entra. Então, assim, a princípio a gente vai entrar com 10.500 e depois a gente pode receber o restante dos 18 mil metros cúbicos. Com relação à reinjeção de gás, que hoje a gente reinjeta por questões de limitação de escoamento, eu vou pedir para o Wagner responder. Nicola, muito obrigado pela pergunta. Na realidade, a Petrobras adota como filosofia priorizar a produção de petróleo, aumentando a rentabilidade do seu negócio, e em nenhum momento irá retirar essa filosofia em função da eventual disponibilização de uma nova rota. Nós vamos reduzir 10% do gás que é o atualmente reinjetado no pré-sal, porém sem prejudicar de qualquer forma a curva de produção. Então, respondendo diretamente, não haverá qualquer redução da curva de produção, até porque hoje nós temos limitação no próprio arranjo, onde grande parte do nosso gás, inclusive da região do pré-sal, é escoado na tradicional Rota 1. Então, não haverá qualquer prejuízo na curva de produção prevista, muito pelo contrário. Essa era a última pergunta recebida aqui pelo nosso chat, então estamos caminhando para encerrar. Gostaria de consultar a presidente se ela quer fazer uma fala de encerramento. De novo, obrigada pela contribuição de vocês. Muito importante contar com vocês para divulgar nossos resultados, nossas ações, nossos projetos. Importante, como eu disse, que a sociedade tenha em mente que nós somos uma empresa empenhada em entregar resultado, empenhada em crescer, em ser longeva, em ter bons projetos, né? E, principalmente, atuar absolutamente dentro das regras de compliance, com toda a transparência, e uma empresa completamente aberta para responder a qualquer pergunta e a qualquer demanda da sociedade. Então, concluindo aqui a nossa entrevista, eu quero agradecer demais a vocês pelo empenho, pelas notícias, pela cobertura que vocês dão à Petrobras, e quero dizer para vocês que entendo que o interesse de vocês é um interesse que dimensiona o nosso sucesso. Quanto mais vocês se interessarem pela Petrobras, quanto mais vocês noticiarem a Petrobras, quanto mais vocês nos cobrarem direcionamentos para um lado ou para o outro, nós vamos entender que nós estamos no caminho certo, que nós estamos respondendo à sociedade e que o interesse de vocês é a prova do nosso sucesso. Muito obrigada. Estaremos aqui sempre que vocês precisarem. Boa tarde.